Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos começar, gente, o nosso livro 4, tá certo? Na aula de hoje já será com o nosso livro 4, certo? Quem ainda não veio pegar na escola, venha que ele já está disponível. Hoje já vamos começar ele, tá certo? Do nosso livro 4, a primeira parte aí do nosso capítulo é a ideia de razão, certo? O que é que vai ser estudado nesse capítulo? Conceito de razão, razões inversas, razões equivalentes. Eu vou explicar hoje esses três pontinhos: conceito de razão, razões inversas e razões equivalentes, tá certo? Hoje esses três pontinhos serão explicados para vocês, tá bom? Vamos começar aí com a ideia de razão. Primeiramente, o que é uma razão, né? Vocês lembram lá da parte de fração, né? Na fração, nós encontramos o numerador, que é o númerozinho de cima, e o denominador, que é o númerozinho de baixo. Aqui na razão, nós vamos aprender dois nomes diferentes: o antecedente e o consequente, certo? O antecedente é o chamado numerador e o consequente é o chamado denominador. Nós vamos ver aqui. Primeiramente, antes de falar sobre isso, né? A ideia de razão. Vamos ver o que é essa ideia de razão. A ideia de razão, para calcular a quantidade de medicamentos que deve ser prescrito a cada paciente, o médico responsável monta uma relação com vários aspectos pessoais daquele indivíduo, inclusive considerando sua massa corporal como base para o cálculo. As indústrias produzem os medicamentos por meio da razão que devem ser administrados. Cabe ao médico, portanto, realizar os cálculos para encontrar a dose que trará os efeitos desejados em seus tratamentos. Você imagina como essa razão ela é calculada? Vocês têm noção? Vamos ver, né? Razão. Preste atenção. Ao observar a imagem, são encontradas quantidades diferentes de cada fruta. Nós encontramos lá naquela imagem, 3 bananas, 2 kiwis, 1 abacaxi e 3 laranjas. Aí vem aqui, que fruta aparece mais vezes em relação ao total de frutas da imagem? Vamos ver? Quando comparamos a quantidade de cada tipo de fruta com o total de frutas da imagem, estamos apresentando uma relação de proporção para cada tipo de fruta e o total. Observe. Há 3 bananas, né, entre 9 frutas, não é? Pela imagem, percebemos que há 3 bananas entre o total de frutas, que são 9 frutas. Aí, para montar a razão, total de bananas, 3. Total de frutas, 9. Simplificando, o que é simplificar, professora? O mesmo número que eu dividi o meu numerador, eu vou dividir o meu denominador. Nesse caso aqui, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Tá certo? Isso aí é a simplificação, é deixar a minha fração irredutível, certo? Aí a ideia de razão começa aí, eu tenho um total de bananas, que é 3, e o total de frutas. Mais embaixo temos assim, a mesma comparação pode ser feita com as demais frutas. Total de kiwis, 2. Total de frutas, 9, né? Aí o total de abacaxis, 1. Total de frutas, 9. Total de laranjas, 3. Total de frutas, 9. Simplificando também, eu vou chegar a 1 sobre 3. Aí, a comparação entre duas grandezas, realizada por meio de uma divisão, é chamada de razão. O que é a razão? É a comparação entre duas grandezas, que é realizada por meio de uma razão, por meio de uma divisão. Aí tem aqui, denominamos razão entre dois números, A e B, onde B tem que ser diferente de 0, o quociente A sobre B ou A dividido por B. Na razão, A sobre B, o número A é o antecedente. Aí vamos ter aqui, o antecedente, como já tinha comentado para vocês no início, e o consequente, certo? Ah, tia, então quer dizer que se eu tenho uma razão assim,
1 sobre 2. O meu 1 é o meu antecedente e o meu 2 é meu consequente. E essa mesma razão aqui, ela pode ser representada assim também, ó. Certo? Onde esse 2 aqui, que está representado aqui na explicação por B, ele precisa ser diferente de 0. Por quê, tia? Você lembra lá da fração? Aqui eu sei que é meu todo, não é? Essa parte aqui de baixo, que lá na fração é o meu denominador e aqui na razão é meu consequente. Esse número aqui não é o meu todo, né? Aquela toda parte que eu tenho, como é que aqui pode ser 0? Se eu colocar 0 aqui, o meu todo é como se eu não tivesse, não existisse. Então, eu não posso colocar um 0 aqui e um número aqui, porque esse número ele foi retirado nesse. Como é que você vai retirar uma coisa que você não tem? Justamente por esse motivo que aqui o meu consequente não pode ser 0. Tem que ser diferente de 0, certo? Vamos a um exemplo para ver se vocês entenderam mesmo. Ó, em uma turma com 30 alunos, 10 praticam natação. Qual é a razão entre os alunos que praticam natação e o total de alunos da turma? Vamos lá. Os alunos que praticam natação, na ordem que está aparecendo aí, ó, que praticam natação, 10. Total de alunos, 30. Corta esse 0 aqui, para simplificar, fica o quê? 1 sobre 3. O número final indica que 1 sobre 3 da turma pratica natação, 1/3, né? Também podemos afirmar que o número de alunos que não praticam natação é 2 vezes maior que o número de alunos que praticam natação, certo? Que não pratica é 2 vezes maior que o número de alunos que pratica natação. Podemos representar também essa razão assim, ó. Podemos representar ela assim também. Isso significa, o que isso significa? Que a cada 3 alunos da turma pratica natação, certo? A cada 3 alunos da turma pratica natação, tá certo? Prosseguindo. Razões inversas. Vamos ver o que é essa razão inversa. Considera as razões aqui, 2 sobre 3 e 3 sobre 2. O produto dessas razões é igual a 1. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6, 1. Nesse caso, podemos afirmar que essas razões aqui, elas são inversas. Então, qual é a definição de razão inversa? 2 razões são inversas entre si, quando o produto, que é o produto, a multiplicação delas é igual a 1. Tia, então se eu tenho 3 sobre 5 e 5 sobre 3, será que são razões inversas? O que é que eu posso fazer, tia? Você vai multiplicar. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15, 1. Deu 1, deu. Então, essas razões, elas são inversas. É só inverter, gente, o inverso. O 3, que era o consequente, virou o antecedente. O 2, que era o antecedente, virou o consequente. Certo? Se isso acontecer, você tem razões inversas. Até aí outro exemplo, Como tem aqui, nas razões inversas, o antecedente de uma é o consequente da outra e vice-versa. Colocando em prática, uma pesquisa foi realizada com 200 pessoas para descobrir o canal de televisão preferido pelo público. O resultado mostrou que 120 entrevistados tinham preferência pelo canal AGA. A razão entre o número de pessoas que preferem este canal e o número de pessoas entrevistadas é dada por qual fração? Primeiramente, nós vamos ter o número de pessoas que preferem esse canal, e o total de pessoas entrevistadas. Lembrando que aqui, o meu denominador sempre é o total, nesse caso, de pessoas.
entrevistadas, que foram quantas? 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, 120 preferem este canal, tá certo? Simplificando, posso cortar 0 com 0, né? Aí fica, ó, 12 sobre 20. Simplificando, você chega em 3 sobre 5. A razão 3 sobre 5 indica que de cada 5 pessoas entrevistadas, 3 preferem este canal que está citado na questão. Certo? Para você entender. Prosseguindo, espero que todos estejam entendendo. Se estiver entendendo, você já sabe o que devem fazer. Olha o segundo. Os desenhos a seguir representam 2 retângulos. Calcule o perímetro e a área de cada um. O perímetro você já sabe, né? O nosso conteúdo não é perímetro e nem área. Esse conteúdo já foi explicado para vocês desde o 6º ano que é trabalhado este assunto. Aí, ó, calcule o perímetro e a área. O perímetro, vamos relembrar, é a soma de todos os lados. A área vai depender da figura. Como temos aí retângulo, né? A área do retângulo é base vezes a altura, certo? Então, o perímetro do menor, do retângulo menor, soma 5 mais 5 mais 1 mais 1, 12 centímetros. O perímetro do maior, 8 mais 8 mais 4 mais 4, 24 centímetros. A área do menor, 5 vezes 1, 5 centímetros quadrados, já que é a área. A área do maior, 4 vezes 8, que são 32 centímetros quadrados. Aí vem o item B. Qual é a razão entre os perímetros do maior, ó, na ordem, do maior e do menor retângulo? Qual é o perímetro do maior? Do maior, é 24. E do menor, 12. 24 dividido por 12, 2. Certo? Portanto, a razão é igual a 2. A razão entre a área do perímetro maior e do perímetro... do retângulo, né? Maior e do retângulo menor, é 2. E a razão entre a área do maior e do menor retângulo? A área do maior, 32. A área do menor, 5. Portanto, a razão é igual a 32 sobre 5. Tia, não deu para dividir, né? Não deu para simplificar? Deixa como tá. Com certeza, deixa como tá bom? Essa atividade, ó, vai ficar para vocês. Te explico sim. Ó, o segmento AB, ele mede 6 centímetros. E o segmento CD, ele mede 2,4. Aí diz assim, escreva a razão entre as medidas do segmento CD, que é 2,4, e AB, que é 6. O que é que você vai fazer? Simplificar. Aí o que é que eu posso fazer? Igualar as casas decimais, ó, 24, acrescenta um 0, simplifica, deixa essa fração irredutível. Primeiramente, se você observar, eles são pares, né? Então, simplifica aí por 2 e veja qual é o resultado obtido, tá bom? Aí o item B, a medida AB corresponde a quantas vezes a medida CD? Tia, então é só dividir o que eu encontrei A, com certeza. E a C, determine o termo antecedente e o termo consequente da razão encontrada no item A. Isso aí você já sabe, né? Antecedente, o númerozinho de cima. Consequente, o númerozinho que se encontra embaixo. Essa daqui é só observar a imagem, certo? Aí você vai marcar o X da razões inversa, acredito que você já sabe. O que é a razão inversa? Onde o produto tem que dar 1, onde a multiplicação, né? Tem que dar 1. Na hora que você dividir, vai dar 1. A parte de razões equivalentes, certo? Vamos explicar. Ao multiplicar ou dividir os termos de uma razão por o mesmo número racional diferente de 0, obtemos uma razão equivalente. Exemplo, eu tenho aqui ó, a razão 7 sobre 13. Para me encontrar uma razão que seja equivalente a ela, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui por 2, tanto o antecedente como o consequente. 7 vezes 2, 14. 13 vezes 2, 26. Então, eu posso afirmar com isso que 14 sobre 26 é uma razão equivalente à razão 7 sobre 13. Certo?
Outra, como também eu posso multiplicar, ou eu posso também dividir. 18 dividido por 3, 6. 21 dividido por 3, 7. Então, eu posso afirmar que essas duas razões, elas são razões equivalentes, certo? Ok, gente. Olha as atividades, certo? Que ficou aí para vocês. Essa daqui também vai ficar, ó. Verifique se as razões apresentadas em cada item a seguir são equivalentes. Você vai verificar para ver se essa razão, elas são equivalentes, tá certo? Essa primeira questão aí. Tia, como é que eu posso fazer para me saber se essas razões são equivalentes? Dividindo, né, ou multiplicando, como foi explicado. A2, a razão A e B é equivalente a 7 sobre 5. Se A é igual a 35, qual é o valor de B? Tia, como é que eu posso fazer isso aí? Do mesmo jeito que foi explicado. A razão A é equivalente a essa. Então, significa que elas são iguais, ó. Se A é 35, se A é 35. Qual é o valor de B? Multiplica assim, ó. Os meios pelos extremos que você encontra, certo? Aqui também você vai fazer, tá certo? E na próxima aula será explicada essa parte de razão entre grandezas da mesma espécie e também razão entre grandeza de espécies diferentes. Certo? Resolvam a atividade que ficou aí na agenda de vocês. Não deixe de tirar as dúvidas, como também não deixe de realizar as suas atividades. Sentiu dificuldade de fazer? Entre em contato comigo, já que estamos começando um novo conteúdo, tá certo? Para não começar o nosso livro 4 já com dúvidas, tá bom? Espero que tudo dê certo, espero que vocês consigam resolver, certo? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.